Olá, sou a professora Aline, enfermeira. Bem-vinda à nossa aula de hoje. Nós estamos aqui para um módulo, o cuidador de idoso e as políticas para a pessoa idosa. A velhice, ela não deve ser considerada uma doença. Por que eu digo que a velhice não deve ser considerada uma doença? Todos nós, com o passar dos anos, as nossas funções anatômicas, que é a estrutura do nosso corpo, seja interna ou externa, e a fisiologia, ou seja, as funções dos nossos órgãos, elas vão fazendo o quê? Vão se danificando, ou seja, elas vão diminuindo. Então, as funções do nosso corpo, elas vão ficando mais lentas. Isso faz parte da estrutura do envelhecimento. Então, todos nós temos um idoso na nossa casa, na nossa família ou na nossa própria residência. Então, a velhice ela não deve ser considerada uma doença. Não significa dizer que o fato de você envelhecer, você vai ficar inativo. Hoje, nós já temos muitos idosos que são bem ativos, idosos que acima dos 70 anos de idade ainda querem lá no seu exercício de profissão. Então, ela não deve ser considerada uma doença velhice, sim uma parte natural do nosso corpo, da nossa vida. As leis brasileiras de proteção à pessoa idosa, elas reafirmam que é obrigação da família cuidar da pessoa idosa. Ao mesmo tempo que essas leis reafirmam que é obrigação dos familiares cuidar da pessoa idosa, essas leis dizem também que não é só obrigação da família, mas também é dever do Estado e da comunidade cuidar desse idoso. Então, o poder público, prefeitura, Estado, governo federal, todos eles também têm deveres com esses idosos. E nós, enquanto comunidades, também temos dever com esses idosos nas nossas atividades diárias. No entanto, já observou-se que as famílias brasileiras elas estão despreparadas para enfrentar essa situação. As famílias brasileiras elas ainda não têm um preparo para lidar com o envelhecimento, porque até há alguns anos o envelhecimento, o que acontecia? Ele não era uma realidade brasileira, porque a realidade brasileira era termos mais crianças, ou seja, mais nascimentos, adolescentes e jovens. Hoje a realidade brasileira já é outra. Até um tempo, as pessoas do Brasil, a expectativa de vida delas era até 32 anos de idade. Hoje já mudou, hoje é 72 anos de idade. Então a população brasileira ela está envelhecendo. E cada dia nós precisamos mais de pessoas que estejam empenhadas para cuidar do idoso. Então, o que acontece? A lei número 284/2011, ela vem fazer o que? Ela vem regulamentar a profissão de cuidador de idosos. Então, vem uma lei em 2011 que ela veio fazer o quê? Veio regulamentar a profissão de cuidador. Até antes, o cuidador de idoso ele não era considerado como um profissional. Então, ele era considerado como alguém que exercia essa função, no entanto, ela não tinha remuneração, ou seja, não recebia salário, e além de não receber salário, ela não estava protegida pelas leis brasileiras. Então, essa lei, ela dispõe sobre o exercício da profissão de cuidador de idoso. Então, quem é o cuidador de idoso? Ele é o profissional. Profissional por quê? Porque ele recebe uma capacitação para ser profissional, que no âmbito domiciliar, ou seja, na residência do idoso, ou de instituições de longa permanência para idosos, então tem instituições que o idoso pode ficar, ele desempenha funções de acompanhamento de idoso. Então, o cuidador de idoso ele vai fazer o acompanhamento do idoso em instituições de longa permanência, em clínicas ou também na residência desse idoso. Quais são os trabalhos que o cuidador de idoso deve ter? O cuidador de idoso ele deve prestar apoio emocional na convivência do idoso, ele deve auxiliar e acompanhar na realização de rotinas de higiene pessoal
e ambiental e de nutrição. Então, o cuidador de idoso também ele vai auxiliar na rotina diária desse idoso. Outros cuidados que o cuidador tem é a saúde preventiva, ou seja, prevenir qualquer tipo de alteração, como quedas ou doenças nesse idoso. Deve fazer a administração de medicamentos, mas a administração de medicamentos no máximo ou nos olhos, oftálmico, ou no ouvido, ou na boca. Jamais na veia nem injetável. E outros procedimentos de saúde. E deve auxiliar e acompanhar no deslocamento de idoso. Então, se o idoso precisar sair dessas instituições de longa permanência ou se ele precisar sair da sua residência, então ele precisa fazer o quê? Precisa acompanhar e auxiliar esse idoso. Poderá exercer a profissão de cuidador de idoso maiores de 18 anos, então menores de 18 anos não podem fazer o curso de cuidador de idoso. A pessoa que tenha concluído o ensino fundamental, então pré-requisito é que tenha ensino fundamental e que tenha concluído com aproveitamento o curso de cuidador de pessoa conferido por uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Então, para você ser cuidador de idoso, você tem que ser maior de 18 anos, você precisa ter pelo menos o ensino fundamental completo e tem que ter concluído o curso de cuidador. Então, você precisa ter o curso de cuidador. O curso de cuidador, então, ele não é um curso de graduação, tá? Ele só exige que você tenha o ensino fundamental. Sabemos todos que a população brasileira ela está envelhecendo, como eu falei logo no início. Mantidas as atuais tendências demográficas, em 2050 o Brasil ele contará com, em média, 63 milhões de idosos, ou 172 idosos para cada jovem. Então veja o quanto que nós teremos de idosos em 2050. Isso é só uma expectativa, né? Uma perspectiva que teremos para o futuro. Mas isso não significa dizer que nós teremos essa quantidade de idosos. Cresce exponencialmente a importância do trabalho do cuidador de idoso, praticamente desconhecida até poucos anos, mas cada vez mais passa a ter importância reconhecida. Então, o curso de cuidador de idoso até um tempo ele era desconhecido. Hoje não. Hoje muitas pessoas já estão procurando esse curso para trabalhar com esses idosos. A atividade de cuidador de idoso ela é classificada como ocupação pelo Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho já prevê que é ocupação. Permanecem submetidos às normas gerais comuns aos demais trabalhadores. Como não existe uma lei específica para o cuidador de idoso, então ele permanece regido pelas leis de trabalho gerais. O cuidador de idoso com vínculo empregatício ele é regido pela consolidação das leis do trabalho, pela CLT. Então, ele tem os mesmos direitos de remuneração e de férias e de folga como qualquer outro trabalhador. O cuidador que trabalha para uma pessoa jurídica, isso é, para um hospital ou clínica de longa permanência, ele terá um contrato de acordo com a CLT. Diferente daquele cuidador que trabalha em residência familiar, porque aí ele vai ser regido pela legislação de empregado doméstico. Então, por hoje é só. Eu aguardo você para a nossa próxima aula.